E aos obstáculos, e justamente nessa etapa da apresentação aqui no canal, eu gostaria de demonstrar e trazer para vocês um exemplo de como seguir na filosofia metassimbólica é difícil. Como essa caminhada representa um grande desafio. Como eu já coloquei, trata-se de uma proposta de revolução paradigmática que se foca no ser, a nível da individualidade, e que atinge diretamente a identidade simbólica de cada ser. Ou seja, não é um processo de expansão, não é um processo que considera que estejamos prontos para este salto revolucionário proposto, mas muito pelo contrário, ele se volta contra a identidade de cada pessoa que se pretende ser candidata a essa revolução. Então, nesse sentido, né, existem alguns obstáculos que são fundamentais, e um deles trata das bandeiras de vanguarda, os movimentos de vanguarda, as bandeiras de cunho político. Porque, como eu já comentei, a identidade, a dimensão que constitui o foco da revolução a nível da identidade, ele é comum a todos os seres humanos vivos e, portanto, se constitui como ponto cego. Eu também comentei que as nossas vidas se movimentam na superfície de um grande mar, onde os fundamentos são justamente o foco do que pretende ser revolucionado pela filosofia metassimbólica, mas aos quais nenhum movimento político, nenhum movimento de vanguarda, nenhuma bandeira chega a atingir, apenas nas suas consequências. E aí eu gostaria de dar um exemplo. Existe um istmo, que é uma ponta que avança no mar e que, portanto, tem água dos dois lados, que eu conheço desde a minha infância, mas especialmente a partir de 1978, eu frequento esse lugar às vezes, e durante muitos anos eu não frequentei, mas naquela época eu frequentava. E esse istmo, ele tem na sua parte mais estreita, não mais do que 500 metros entre as duas águas, né? É uma faixa no mar, então... E na época, por volta dos anos 70, final dos 70 e 80 do século passado, esse lugar aqui era constituído por uma vila de pescadores de origem açoriana e, eventualmente, alguns aventureiros que vinham visitar, vinham aqui pescar, vinham aqui acampar e tal. Era um lugar realmente ermo, era um verdadeiro paraíso. E de lá para cá, esse processo se manteve o mesmo, mas a partir dos anos 2000 e mais ainda a partir de 2015, essa região sofreu um boom imobiliário e hoje existem prédios pipocando diariamente nessa região, nesse istmo, sobrecarregando de maneira dramática todo o ecossistema, a qualidade da água, a disponibilidade de energia, mesmo de água potável, principalmente nos picos de verão. E aí o que acontece é que, recentemente, estando no Istmo, eu participei de uma palestra de um professor universitário que há 30 anos pesquisa essa região do ponto de vista do impacto social, ambiental e econômico. E ele veio dar essa palestra, ele foi dar essa palestra no ambiente de uma igreja em função e a convite de uma associação de pessoas que se organizaram, estão se organizando para fazer a defesa do que eles chamam de desenvolvimento sustentável. O interessante é perceber que da reunião participaram em torno de 100 pessoas, isso num universo de habitantes de 25 mil pessoas,
que tem esse número, inclusive, 25 mil, em função de um aumento estupendo nos últimos anos também. Diariamente chegam pessoas para morar aqui. O interessante é que os fundadores dessa associação, que pretende, de alguma forma, influenciar no processo de desenvolvimento dessa região, é composto basicamente, essencialmente, de estrangeiros, de pessoas de fora. E aí o que acontece é que, em função dos estudos, esse professor, por mais de uma hora, apresentou um diagnóstico arrasador do que esse boom imobiliário está causando a esse antigo paraíso, literalmente destruindo tudo. Falando da necessidade de que se desenvolva uma consciência e que essa consciência se volte e esteja engajada com a sustentação ambiental, com a sustentabilidade do desenvolvimento, com todas essas variáveis que são próprias do que as pessoas que têm certa consciência enxergam como necessário. E é nesse sentido que temos que perceber o seguinte: no final das contas, não como solução, mas como possibilidade de intervenção dentro de um processo que tem natureza negativa, a palestra e mesmo o debate que se seguiu mostrou que as pessoas têm duas alternativas. Uma que eles chamam de educação, e principalmente voltada para as crianças, para as novas gerações, e a outra, a intervenção política. Justamente o caso da associação, que, em se organizando, pretende atuar a nível político junto ao executivo e ao legislativo para influenciar nas demandas. No entanto, ainda que essa associação agora seja nova, muito recente, durante o debate, algumas pessoas se colocaram dizendo que essa luta já havia uma associação de moradores anteriores, e essa associação anterior, que já atuava há mais de 30 anos, também já tinha uma bandeira política de sustentabilidade que se mostrou totalmente ineficiente, a ponto, inclusive, de que a associação de moradores anterior desapareceu. E também é importante lembrar que, em termos de nativos, os descendentes dos primeiros moradores dessa região, poucos estiveram presentes. E por quê? Porque os maiores beneficiados, ou grande parte dos beneficiados desse boom imobiliário, são os próprios nativos, que também vendem, constroem seus terrenos e que têm um aumento considerável de renda com a chegada do turista no verão. Ou seja, houve também uma expansão, um aumento da renda gerada nesse pequeno espaço que, em grande parte, beneficiou os nativos. Portanto, eles não estavam presentes nessa reunião, não fazem parte da atual associação. Mas, diante do cenário de que só existem dois caminhos, a educação e o movimento político, o fato é que a consciência dos presentes em relação aos problemas muito bem diagnosticados pelo professor geram uma percepção de consciência dos atuais membros da associação de que eles não fazem parte do processo que gera o próprio problema. Ou seja, que eles não são responsáveis pelo boom imobiliário e que, portanto, eles são a força e a vanguarda, a consciência de vanguarda, a bandeira política que se coloca contra esse movimento. E essa percepção de que eu separo o meu lixo, eu tenho uma vida alternativa, eu sou contra o capitalismo, eu sou contra a ganância, eu sou contra o boom, essas percepções que são incorporadas no nível superficial da identidade acabam fornecendo uma sensação e uma ideia de que essas pessoas são pessoas diferentes.
Então, na medida em que a filosofia metassimbólica diz para essa pessoa, não, você não é diferente, pelo menos não o suficiente, isso pode soar, e certamente soa, como quase que uma ofensa. Por quê? Porque as bandeiras políticas, sejam sobre minorias, seja sobre questões raciais, seja por povos originários, seja qual a bandeira, desde que seja progressista, ela gera um engajamento. E engajamento é dinâmica real de existência. E o fato de que alguém esteja engajado em um movimento que é gerado a partir de uma bandeira de vanguarda ocupa o tempo e passa a percepção de que ela faz parte da minoria que é contra o que é negativo no mundo. E ainda que isso seja verdade, o nível de profundidade dessa diferença é muito pequeno. Essa diferença é muito pequena. E poderia ser muito maior. A proposta de revolução da filosofia metassimbólica, na sua terceira teoria, né, prevê que mesmo em núcleos muito pequenos, o mundo pode ser diferente desde que os fundamentos individuais da identidade sejam referenciados a um novo paradigma, sejam remodulados. Então, não pode restar às pessoas que querem uma mudança a simples oposição a partir de bandeiras progressistas que não são exequíveis. E isso também se mostra no mundo como um todo, na medida em que os grandes acordos que já se referenciavam às mudanças climáticas não foram fortes o suficientes para gerar mudanças. Nem o Fridays for Future, nada é capaz de parar essa máquina, esse rolo compressor que, vinculado novamente à identidade individual de cada um de nós, mesmo dos que fazem parte desses movimentos, impede uma mudança realmente de impacto na medida em que esse Titanic segue para o seu desastre. Mas isso é um obstáculo porque na medida em que esse engajamento em movimentos políticos de vanguarda é apontado como insuficiente, na medida em que ele se referencia à identidade, que também precisa ser revolucionada, isso gera uma reação e um afastamento. Por quê? Porque não existe uma outra percepção de oposição ao sistema de características negativas. Mas ela existe a opção, e a opção é a filosofia metassimbólica.